Provavelmente em algum momento da tua vida você já ouviu falar do Rogério Vilela. Sim, o cara que é responsável por um dos podcasts que surgiu ultimamente, que se chama Inteligência Limitada. Também é conhecido pelos seus trabalhos de stand-up, já trabalhou como quadrinista, como desenhista, editor e também já trabalhou em inúmeras obras dentro da Marvel e da DC. E hoje quero trazer para vocês algumas obras dele que ele publicou aqui no Brasil, que é de autoria própria, que são Acordes e Joaquim Pô. Eu lembro que quando eu ouvi falar no Rogério Vilela foi na época do Mundo Canibal. Provavelmente vocês também já devem ter ouvido falar que era lá na época do Havaiana de Pau, Bonequicha e... Nossa, só de lembrar já começa. Mas o que na verdade que catapultou o nome dele, que fez ele realmente ser muito mais conhecido, foi na época do stand-up. Ele também tem canal no YouTube com alguns temas bem diferenciados, assim, que eu até acho bem legais. Mas o que realmente fez ele bombar nos últimos tempos foi o podcast Inteligência Limitada. E uma das coisas que me chamou a atenção foi quando o Sidney Guzmán esteve lá conversando com ele e falou sobre as obras dele que ele tem publicado aqui no Brasil. E essas obras que eu tenho, que é Joaquim Pô e Acordes, tanto que foram presentes da minha namorada. Obrigado, amor. Obras essas que eu quero apresentar aqui pra vocês e falar. Eu já realizei a leitura delas aqui. E vamos começar falando já por Joaquim Pô, que é um quadrinho bem fininho, bem pequeno. Quero falar primeiro de tudo do desenho desse quadrinho, que eu achei bem legal. Na verdade não foi o Rogério Vilela que fez o desenho desse quadrinho, foi um outro desenhista, foi o Nelson Consentino. Eu achei bem legal esse traço, ele me lembra um pouco dos desenhos da DC. Olha aí, ó, que legal, bem bonito. E ele conta a história de um rapaz que ele tava no metrô indo encontrar um amigo dele num shopping, né? E do nada o senhor para na frente dele, fica olhando pra ele e antes dele sair dali, ele fala Joaquim Pô. E quando ele olha pro lado, ele percebe que esse senhor acabou esquecendo uma mochila, né? E daí quando ele pega a mochila pra tentar ir atrás dele, ele acaba meio que perdendo esse senhor de vista. E lá na frente ele encontra esse amigo dele lá no shopping e tal, e é aquele velho amigo assim que a gente tem, aquele vínculo assim que a gente sabe que é bem filho da puta, chamado intimidade. Aí papo vai, papo vem, ele precisa ir no banheiro e quando ele tá lá no banheiro, ele vai literalmente pra soltar um barro, né? Então ele senta no vaso ali e daí ele começa a olhar atrás da porta, tem um monte de coisa escrita, bem coisa de porta de banheiro de rodoviária, né? Até que ele encontra o número 1 na porta e tá escrito embaixo ligue os pontos e um traço passado do lado assim. Aí ele levanta e começa a seguir aquela linha até achar a continuação de onde vai e tal e por aí vai, a história vai se desenrolando, ele começa a fazer algumas relações com os itens que estão dentro da mochila. Na hora a gente não entende direito, mas lá na frente a gente vai saber bem o que é. E aí tá interessante porque o nome do título ele vai se explicar um pouco mais ali do meio pro final. Até que em um certo momento da história, pelo menos eu meio que me senti perdido em algumas partes ali. Mas assim, eu digo que no final, tudo que aconteceu na história e os itens e o significado de tudo aquilo que tá ali, tá tudo descrito numa forma de arte escrita. Ó, pra vocês entenderem o significado e tal, é tudo arte escrita, então... faz parte do desenho do quadrinho, essa escrita aqui, né? Então assim, a gente vai lendo e entendendo o significado de tudo que estava dentro da mochila e qual era o propósito. Eu tenho que dizer que em algumas partes da história, sim, como eu disse, me senti perdido, mas eu achei a história bem legal porque ele é um quadrinho que acontece bem numa época de eleição ali entre 2013 e 2014, em uma determinada época em que estava tendo bastante manifestação e tal, mas assim, não citam partidos assim em questão, mas ele traz bastante questão sobre crítica social nessa parte do roteiro ali. É uma história que não inventa roda, mas ela prende você assim, sabe? Ela te deixa curioso em várias partes da história, assim. Ela não é uma história parada, ela é bem frenética. E no final, assim, você começa a entender o significado de tudo. Mas agora vamos falar de Acordes, né? Que é este quadrinho aqui, né? Que tem uma tiragem um pouquinho maior e tal. Essa história aqui, gente, ela tem um problema. Ela era para ser lançada em 3 partes, né? Tanto que aqui tá ó, Acordes 1 de 3... como vocês podem ver, e aqui tá ó, Acordes 2 de 3, certo? Porém, essa história tá em hiato até hoje. E olha, vamos contar primeiro do que se trata, né? Essa história aqui, ela conta sobre um casal que tava passando as férias na Patagônia, né? E no meio do caminho eles acham um senhor caído ali e tal, né? E daí eles meio que ficam pensando, tá, o que aconteceu pra esse senhor tá aqui caído, jogado assim, desse jeito?
eles resgatam esse senhor, levam ele pra casa, só que ele tem um costume estranho, ele come papel, sabe? E não é qualquer tipo de papel, ele come um determinado tipo de papel de um livro que ele tá carregando, de alguns livros na verdade. E a gente vê que ele tem várias fotos guardadas, coisas que são das memórias da vida dele, né? Que ele vem guardado assim. E eles levam ele pra casa e tal, e daí eles começam a falar com ele, resgatam ele, conversam com ele e ele conta que ele é o homem mais famoso do mundo. E ele tenta resgatar as memórias dele através dos sonhos que ele tem quando ele dorme. E no meio desse sono dele, ele acaba dormindo e falando. E a missão desse casal que tá ali no caso é meio que ajudar ele a resgatar essas memórias, né? Ela vai anotando enquanto ele tá falando e tal. E o rapaz, né, do casal ali, no caso, que ele é meio assim desconfiado e tal, fica meio assim, né, de ter ajudado ele. Mas enfim, ele acaba ajudando meio que de mal vontade, assim, mas tá fazendo ali a parte dele. No decorrer da história, aqui no primeiro volume, a gente conhece alguma parte do começo dos primeiros anos da vida dele ali e tal, mas da infância. Aqui na segunda parte, gente, o negócio fica muito massa, sério. Sério, aqui no primeiro volume você já fica instigado com um monte de coisa. E é interessante porque tem coisas da história real. Tanto que tem um momento aqui em que ele coloca como flashback da vida dele, ele fazendo aquela piada pro Silvio Santos da mulher grávida do poste do bambu, né? Olha só. É muito legal essa parte aqui. E isso realmente aconteceu de verdade, mas não que necessariamente tenha sido esse personagem. Não é uma adaptação da história real, sabe? Mas é um flashback da história que acabou sendo pego para colocar na história, enfim. Aí aqui na segunda parte a gente vai conhecendo um pouco do passado dele, sobre o romance dele, a família dele, os pais, a mãe dele e tal. Eu quero falar uma coisa a respeito da arte, gente, que eu achei lindo demais o desenho do cara, olha. Achei muito legal. O quadrinho ele é praticamente inteiro em preto e branco, ele tem só alguns pontos de azul. Que até o ponto de azul, no momento da história, ele aparece numa brincadeira em que ele tá falando com uma menina, no caso, que futuramente vai ser o par romântico, não é nenhum spoiler isso. Não vou contar o que acontece mais pra frente. As únicas cores de azul, no caso, é da mulher aqui, ó, no olho dela, no caso, que é com, no caso, quem vai ser o par romântico dele. E um chaveirinho, que é do Fusca azul. Que é nesse momento da história em que a cor azul ela é realmente encaixada e começa a fazer significado na história, né? Mas é bem legal, galera. Eu digo assim que infelizmente não dá pra gente saber o final disso tudo, né? Porque como não saiu o terceiro volume, bem que ele poderia pensar em terminar essa história aqui, porque, galera, é muito legal mesmo, assim. Mesmo em 2 volumes, assim, você se sente instigado com a história inteira, assim, você quer saber de onde que surgiu tudo, como que ele se tornou tão famoso, as questões do passado dele e tal, tanto que tem um momento em que ele acorda e ele sai caminhar, e é o momento em que ela começa a organizar as memórias dele conforme as fotos em que ele tem guardado dentro da mochila. Eu achei, assim, de uma narrativa muito legal, eu gostei bastante e, olha, é filha da putagem ele não ter terminado essa história aqui, gente, verdade mesmo, porque isso daqui teria um final muito legal pelo jeito assim, sabe? Não dá pra você tentar adivinhar muita coisa do que vai acontecer, porque é tudo muito imprevisível, sabe? Eu acho que... E esse é o ponto mais alto de toda a história, sabe? Porque você nunca tá esperando pelo que pode acontecer, que tipo de memória que vai ser colocada agora, né? O que vai vir dali pra frente e onde que isso vai se encaixar. Mas é muito legal, isso é uma coisa assim que a gente fica esperando muito. E é uma pena que não tenha final, né? Bem que poderia ser relançado, eu não sei se os direitos ainda continuam com a Devir, né? Porque foi onde foram publicados, né, esses 2 primeiros volumes. Mas olha, poderia ser relançado com o final, né, numa edição única, ou sair só o volume 3 e depois de um tempo, né, faz a edição completa em um só volume, né? Mas é uma pena que essa história não tenha final, gente, porque é realmente boa mesmo. Mas é isso, já conhecia essas obras do Vilela? Já tinha lido alguma delas? Deixa aqui nos comentários pra mim saber se você também já tinha noção dessas obras que ele tinha feito, se você já sabia também que ele era quadrinista, se você também aproveitou as épocas de Mundo Canibal também, porque olha, nossa, eu chorava de rir, era muito massa. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra ser avisado. E é isso aí, galera, vamos que vamos, não vamos parar, tá? Beijo, Bela, abraço, fera e tchau!